Olá, gente. Um bom dia. Hoje eu quero me expressar mais uma vez a minha indignação a respeito do que está acontecendo com os presos do 8 de janeiro. E isso está preocupando, eu estou preocupado, é para nós se preocupar, porque o que está acontecendo hoje com esse povo, com o nosso presidente Bolsonaro, é algo muito sério, né, o que está acontecendo. A minha indignação é que os deputados, senadores de direita, aqueles que apoiam as coisas certas, aqueles que querem uma mudança nesse país, nós precisamos de mudança nesse país urgentemente, que se unam, né, que certamente se unirem em prol de uma causa. Eu não acredito que esse ditador da toga, esses ministros do STF que estão no comboio, todo mundo, talvez dois, três que não estejam compartilhando, mas estão, a não ser o Fux, né, que tem se levantado aí, agindo como um verdadeiro ministro mesmo, né, agindo dentro da lei. Eu sou sinceramente, eu critico as coisas erradas, a gente precisa criticar. A gente precisa falar o que está acontecendo de errado no nosso país. Ontem eu completei 62 anos, ontem. Eu nunca vi essa situação que está acontecendo hoje no nosso país, eu nunca vi isso antes. Tá pior do que como diz a ditadura do segundo em 64, né? Eu acho que tá pior, tá muito pior hoje, porque os ministros não respeitam a lei, não respeitam a Constituição, estão condenando aí como eles dão na telha deles, eles condenam a pessoa, e os que deveriam estar presos estão soltos, né? O cara lá do dono do banco, o Master, lá já foi liberado, a justiça já liberou, já soltaram o cara. Tá? E aqueles que não devem nada à justiça, que foram condenados injustamente, estão aí tomando 17, 14 anos, 27 anos de cadeia, como está o nosso presidente Bolsonaro. Eu quero relatar mais uma vez a minha indignação a respeito do que está acontecendo com o nosso presidente. É preocupante a situação do nosso presidente, é preocupante. O homem está com problema de saúde seríssimo. E outra coisa, eu quero só relatar um fato que aconteceu agora essa semana aqui no estado do Amazonas, aqui principalmente, aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, se eu não estou enganado, a respeito de um medicamento que foi aplicado numa criança aqui, que a criança morreu instantaneamente, quase. Né? E isso é preocupante, porque o presidente Bolsonaro deveria receber a cuidar dele somente os médicos de confiança do presidente Bolsonaro. Eu não estou aqui generalizando a coisa, mas o inimigo ele é mau. O inimigo ele não perdoa. Né? Pode, de repentemente, você sabe que tudo, o inimigo ele arma. O inimigo é sagaz. E o que acontece? Eu lembro de dois casos que eu acho que o brasileiro, não, eu creio que não tem a memória muito fraca e nem curta, né? O que aconteceu que até hoje não foi descoberto quem mandou eliminar Celso Daniel, um acidente também que a gente sabe de aquele ministro do STF, Teoris Cavasky, né, num acidente aéreo, né, que também nunca, até hoje, não foi dada uma explicação corretamente como foi aquele acidente. Ou seja, pessoas que estavam se levantando contra esse sistema, que realmente, de repente, de uma hora para outra, morreram. Né? Então, assim, nós sabemos que o presidente Bolsonaro, ele enfrentou esse sistema miserável, essa ditadura, essa que está acontecendo no nosso país, essa ditadura maldita, que está acontecendo, ninguém não pode negar que nós estamos no regime de ditadores mesmo aqui no Brasil, esse sistema miserável, né, que isso precisa ser eliminado. E então, assim, é preciso que nós se unamos
porque o presidente Bolsonaro está correndo risco de vida. De repentemente, sabe lá, dá um remédio errado aí pro presidente, dá um, sei lá, aí de repente o homem morre. Quer dizer, durante a noite, durante o dia inteiro, não fica ninguém lá com ele na cela. Chamo ele quando ele está passando mal. Imagine, chama os médicos quando ele está passando mal. Imagine, de repente, o homem dar alguma coisa no homem até o médico chegar, o homem já era, né? E depois? Qual é a explicação que vão dar a respeito disso? Então, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que remediar. É preciso que a gente, aqueles que podem fazer alguma coisa, fazer agora. Se unir. Cadê os juízes desse país? Cadê os advogados que são advogados que estão aí pró das coisas certas, né? Que combate o erro, né? Se unam, meus amados, se unam. Vamos combater essa esquerda, essa ditadura maldita, que a gente não pode aceitar isso no nosso país. Os homens de coragem, parece que hoje em dia ninguém não tem mais nesse país, nessa nação, parece que não tem mais homem de coragem. Não é porque eu sou nordestino não, mas as coisas certas nós temos que combater. Não é que eu não estou tirando os méritos de nenhum homem, não, servo, um homem correto. Mas a gente está vendo a conivência nesse país. Às vezes tem um que fala aqui, fala ali, mas às vezes quando chega na hora mesmo, não fala, né? Fica calado, né? Então assim, é preciso a gente se unir, é preciso esses homens que conhecem das leis, os juízes, promotores, se unir contra essa ditadura maldita, que nós temos que combater essa ditadura. Nós não podemos aceitar isso no nosso país. Isso é o fim da picada para o nosso país, essa ditadura que hoje nós estamos metidos, que esse bando de bandidos estão colocando o nosso país nessa situação que está hoje. Então é preciso a gente se unir, é preciso que todos estejam em prol de uma causa só dos presos do 8 de janeiro. A anistia não é pautada porque esbarra toda semana, marco para tal dia, esse tal dia nunca chega. Aí chega aquele dia, marco para outra data. Sabe por que não é pautada? Porque o seu Hugo Mota, ele é mais surdo do que pau de galinheiro com a justiça. A família dele lá na Paraíba, que é um estado maravilhoso, a Paraíba, muitas pessoas trabalhadoras e honestas, né? Mas infelizmente o seu Hugo Mota é muito enrolado com a justiça na Paraíba. Por desvio de alguma coisa, está enrolado o seu pai, sua família. Ou seja, se ele pautar anistia, certamente vão atrás do pai dele, vão atrás de alguém da família dele para prender. Que é isso que os ditadores da toga fazem, né? Então é preciso que a gente combata essa situação. E ele não vai pautar essa anistia esse ano mais não. Pode crer que não vai mais. Fica enrolando, botar outras pessoas para cuidar de Carlos Cero, como esse tal de Paulinho da Força, que é outro também enrolado com a justiça, Michel Temer, imagine, né? E outros mais aí que estão envolvidos com um caso tão sério, né? Tão sério que é pautar a anistia, que é o único meio ainda hoje de se livrar esse pessoal que hoje estão injustiçado aí, preso aí, gente morrendo, um monte de gente já morreram. E vamos deixar o nosso presidente morrer também? Não, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Vocês que podem fazer mais do que eu sou um mero espectador que estou indignado com a situação que acontece no nosso país. Então eu peço a vocês, deputados, senadores, juízes, promotores desse país, homens de bem, vamos se unir em prol dessa causa única. Nós temos uma causa única. Agora, a causa não é a eleição que vem no próximo ano, não. A causa é libertar esse povo. Esse povo está preso injustamente. O nosso presidente está preso injustamente, corre o risco de vida dentro da prisão. E nós estamos assistindo calado. Nós estamos aceitando tudo isso. Nós não podemos aceitar essa injustiça que estão fazendo com esse povo. Com o nosso povo, com o nosso país. Então fica aqui minha indignação. Fica aqui o meu abraço aí para todas as pessoas de bem desse país. E o meu respeito a cada homem, a cada mulher de bem desse país.
e as minhas orações pelo nosso país, pela nossa nação. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe essa nação. A Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que todos, Deus cubra essa nação com a sua poderosa mão e nos livre desse caos que estamos metidos por causa dessa bandidagem. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seu dia. É o que eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus.